Mais um exercício de gases perfeitos. Um gás ideal possui um volume de 100 litros e está a uma temperatura de 27 graus Celsius e uma pressão igual a 1 atm. Esse gás ele é comprimido a temperatura constante até atingir o volume de 50 litros, ou seja, reduziu pela metade o volume dele. Tinha 100 litros, caiu para 50 litros. Item A. Calcule a pressão do gás quando atingir o volume de 50 litros. E o item B. O gás é em seguida aquecido a volume constante, ou seja, a transformação isométrica ou isocórica, até atingir a temperatura de 627 graus Celsius. Determine então a pressão do gás nessa temperatura. Vamos lá? Galera, quero que vocês prestem atenção no seguinte aqui, ó. O gás ele tinha um volume inicial de 100 litros, não é? E aí a temperatura dele era de 300 Kelvin ou 27 graus Celsius. Eu vou anotar aqui essa temperatura inicial. Então a temperatura inicial dele era de 300 Kelvin. Beleza. E o que aconteceu? Ele foi comprimido a temperatura constante até o volume atingir 50 litros. Então ele quer saber qual é a pressão do gás quando chegou nesse volume. A pressão inicial, ele deu para a gente, então aqui ó, pressão inicial era 1 atmosfera, 1 atm. Antes de sair fazendo conta, vamos pensar o seguinte. Quando a gente faz qualquer transformação com temperatura constante, transformações isotérmicas, como que o volume e a pressão se comportam? Você lembra disso? Os dois eles são inversamente proporcionais, ou seja, quando o volume aumenta, a pressão diminui e vice-versa. Então vamos reparar o seguinte, a gente está reduzindo o volume pela metade. Se o volume está reduzindo pela metade, a pressão deve dobrar. Relação inversa. Lembra disso? Então, se a pressão era de 1 atmosfera, deve mudar para 2 atmosferas. Vamos agora confirmar isso que a gente está pensando. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Sendo uma transformação isotérmica, eu posso dizer que a pressão final multiplicada pelo volume final é igual à pressão inicial multiplicado pelo volume inicial. Aí a pressão final é o que a gente quer saber. O volume final é de 50 litros. Pressão inicial 1 atmosfera e o volume inicial 100 litros. Repara que quando eu passar esse 50 para a direita dividindo, vai aparecer exatamente uma pressão final igual a 2 atmosferas. Olha que maravilha! Então esse aí foi o nosso item A. E eu queria de novo ressaltar que você pode, lembrando da proporção entre pressão e volume, saber a resposta antes mesmo de fazer essa conta. Mas numa prova, num exercício discursivo, você precisa deixar a conta clara, não é? No vestibular, tem que mostrar como que você fez, como que você chegou nesse resultado. Agora para o item B, o que ele fala? Ó, o gás em seguida aquecido a volume constante até atingir a temperatura de 627 graus Celsius. Essa temperatura final é então 627 mais 273, o que equivale a 900 Kelvin. Tá, e o que aconteceu? Ó, determine a pressão do gás nessa temperatura depois dele ter sido aquecido com volume constante. Quando a gente tem volume constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. E aí eu pergunto para você, o que aconteceu com a temperatura? Ela era de 300 Kelvin e mudou para 900. Essa temperatura, pessoal, ela aumentou 3 vezes. Ela foi triplicada. E se a pressão é diretamente proporcional, então ela também deve ter sido triplicada, ou seja, de 2 deve ter passado para 6 atm, para 6 atmosferas. Vamos verificar se está certo isso. Então vamos lá, transformação isométrica ou isocórica com volume constante, a gente tem pressão final dividido pela temperatura final igual a pressão inicial dividida pela temperatura inicial. Vai ficar pressão final
sobre 900 igual a pressão inicial 2, porque olha aqui, ó, foi o gás em seguida, né, que ele foi aquecido em seguida ao que já tinha acontecido, ou seja, a gente parte da pressão de 2 atmosferas. 2 dividido por 300. Quando passar o 900 para cá, o 900 vezes 2, 1.800, dividido por 300, a gente vai chegar numa pressão final igual a 6 atmosferas, como havíamos previsto, certo?